Esse é apenas um corte do Arquibancada Tricolor e se você quiser conferir o programa na íntegra, é só clicar aqui embaixo. Fim de jogo em Bragança Paulista. 1 para o São Paulo, 1 para o Red Bull Bragantino, vaias da torcida. Gabriel Cel, São Paulo traz um empate fora de casa, Gabi. Vaias da torcida, para mim, de forma merecida, né, da parte da torcida do Bragantino e também do São Paulo. Jogo, para mim, muito defeituoso da equipe do São Paulo, né? E, de novo, eu defendo muito a minha tese que 7 milhões de euros pelo Nestor tá muito bem pago, cara. Mas, assim, tem que dar obrigado Bahia, velho, porque é, de fato, difícil. A temporada do Nestor não credencia para ele ser vendido por 7 milhões de euros. Então, tem que agradecer. Mas, enfim, muita coisa aí. O Lucas Moura é quem deve falar ali na saída de campo. O empate doído para a equipe do São Paulo. Ricardo Senna e Fernando Camargo comandam a nossa resenha aqui durante o nosso pós-jogo. Eu vou para a Zona Mista, entrevista coletiva e gravar os conteúdos para a galera do Arquibancada Tricolor neste fim de jogo. O São Paulo que sai, infelizmente, com esse empate com gosto amargo. É isso aí. Vem você, Ricardo Senna. Já já a gente toca por aqui. Final 1 para o Bragantino, 1 para o São Paulo. No Arquibancada Tricolor, a gente continua no nosso pós-jogo. Segue com a gente dando like. Vem você, Ricardão. Terrível, terrível. Força e orações a todos que ficaram até agora acompanhando com a gente, porque olha, pelo amor de Deus do céu, cara, era para o São Paulo ter vencido esse jogo muito tranquilamente, mas a gente, de novo, né, tem aí o São Paulo ressuscitando adversários e o desfibrilador do Brasileirão ataca novamente, né? O São Paulo empata contra o Red Bull Bragantino, um jogo aí onde a gente poderia, né, ter conseguido não só emendar uma terceira vitória seguida rumo ao nossa vaga na fase de grupos da Libertadores, mas também colocar o Bragantino definitivamente no rebaixamento, né? São Paulo não faz uma coisa nem outra, não consegue ser efetivo o suficiente para agredir o adversário, agredir futebolisticamente, né? E aí, mais daquilo que a gente viu. São Paulo sem criatividade, dependendo de jogadas individuais. Não é possível que alguém tenha discordado disso, né? Alguém tenha gostado disso, né? Que jogo que você viu, Senna? Pô, o jogo que todo mundo viu. São Paulo sem criatividade nenhuma, dependendo de jogadas individuais. Futebol pobre. Se eu vi outro jogo diferente, comentem aí. Mas eu acho que assim, o São Paulo ficar tantos dias para treinar, se preparar para esse jogo e não conseguir mostrar nada de diferente, putz, é no mínimo frustrante, para não dizer outra coisa, né? Então assim, a gente volta para casa aí com mais 2 pontos perdidos no campeonato, perdemos 2 pontos para o Bragantino nessa daí, e ainda com uma substituição a fazer, bem lembrado aqui pelo Pravato, né? O São Paulo poderia ter feito mais uma substituição e não fez. É mais do mesmo. Se a gente pegar um Ctrl+C ou fizer um corte dos comentários dos últimos jogos do São Paulo, é mais ou menos a mesma coisa que a gente vai ver aqui, que a gente vai falar aqui. Então, é tudo muito repetitivo, tudo muito igual. Enquanto não tiver uma criação nesse meio de campo, enquanto não tiver alguém para poder pensar nesse meio de campo para municiar o ataque, vai ser mais do mesmo. E hoje ainda teve o agravante de não termos lateral esquerdo, né? No fim entrou o Patrick ali que ajudou um pouquinho mais, mas a gente sofreu riscos demais nas laterais. Por um lado, porque o Sabino jogou improvisado, e por outro, porque o Igor Vinícius foi uma avenida. Então o São Paulo precisa desesperadamente trazer laterais, precisa trazer um cara para organizar esse meio de campo, para organizar, fazer passes, armar jogadas, municiar o ataque. E eu acho que o que deixa isso muito mais claro para todo mundo é o fato do André Silva ter jogado hoje no lugar do Calleri. E, de novo, eu não tiro a razão de quem critica o Calleri, que não está num bom momento. De fato, ele não está bem. Só que o André Silva jogou e não fez nada diferente do que o Calleri. Por quê? Porque a bola não chega. Então, assim, você tem a parte do Calleri, que realmente ele não tá perdendo gols, ele não tá no momento melhor da carreira dele, ou da passagem dele no São Paulo, mas o André Silva não teve oportunidade de fazer nada de muito diferente, ficou igual. Você vê que a bola não chega. Os laterais não sobem para a linha de fundo para tentar cruzar. Aí você depende de um dos pontas tentarem, driblar, tentarem
fazer ali uma jogada individual, tentarem criar alguma jogada ali diferente, porque fica muito mais complicado para o time do São Paulo armar. E aí é mais do mesmo, né? Mais do mesmo. Então, assim, tá cansativo, tá frustrante para o torcedor do São Paulo ver isso daí toda hora, né? A gente repete as mesmas reclamações. Vocês podem falar assim, pô, mas você só fala a mesma coisa todo jogo? Sim, porque é tudo igual, porque não muda, né? Então, enquanto faltarem esses reforços, especificamente aí, de laterais e de meio de campo, vai ser se Deus nos acuda, vai ser se Deus nos ajude aí, porque o São Paulo não consegue se impor contra ninguém. Mesmo contra um time que tá lá brigando contra o rebaixamento, o São Paulo não consegue se impor. O São Paulo não consegue. Eu não consigo lembrar de um jogo, e eu peço até para vocês do chat comentarem aí, se teve algum jogo que o São Paulo tenha, digamos assim, feito uma partida que sufocou o adversário, que pressionou, que bloqueou as ações do adversário. Não teve, eu não lembro de nenhuma partida assim. E a gente ainda entrega gols para o adversário, né? A gente ainda vai lá e falha bizonhamente. Você vê que desnecessariamente no primeiro tempo, o São Paulo entrega o gol para o Bragantino, tentando sair com a bola dominada, jogando ali dentro da área praticamente. Aí a gente tá vendo o Sabino pressionado e aí a gente ainda vai e sai com a bola por ali. Então hoje teve o Rafael salvando o time do São Paulo, porque ele teve que salvar umas 2, 3 ali, pelo menos defesaças muito boas ali para salvar uma derrota do São Paulo. Você teve talvez o Lucas bem ali, porque tentou individualmente fazer alguma coisa. O Ferreirinha, enquanto teve fôlego, também foi bem, acho, relativamente, para tentar fazer alguma coisa individual. Mas assim, como equipe, como elenco, como grupo, você não vê uma jogada coletiva. Você não vê triangulações de passes, você não vê inversões de jogadas bem feitas, você não vê jogadas ensaiadas. Então isso preocupa muito o torcedor são paulino e frustra. E é o que eu falo, quando a gente comenta sobre as críticas ao Zubeldia, elas vêm aí, porque o São Paulo tem pouco repertório, o São Paulo não mostra variação tática, não mostra uma qualidade tática para você pensar e falar o seguinte, pô, o time do São Paulo pelo menos mostra uma qualidade diferente para tentar, sabe, mostrar um futebol diferente. Não tem repertório. Então tem essa parte que cabe ao Zubeldia e, claro, a gente tem que ser justo também. Teve desfalques, teve, cara, uma série de problemas aí para escalar o time de hoje. Concordo, 100%. Mas assim, ao que depende do treinador, a gente vê aí ele deixando a desejar na leitura ou na forma de armar. E aí a gente também não tem peças para isso. Então, assim, tem uma culpa repartida, digamos assim. E aí, individualmente, a gente pode citar jogadores, por exemplo, como o Igor Vinícius, que foi uma avenida, uma rodovia sem pedágio, né? Muito mal no jogo de hoje. Defensivamente, putz, deixando muito a desejar. O Sabino, eu não vou culpar, eu acho que ele é o menor culpado, eu vou voltar a falar isso mais uma vez. Eu acho que ele é o menor culpado, porque ele é escalado numa posição que não é a dele e ele tá lá para tentar ajudar o time. Ele vai falar, não vou fazer, né? Aí ele perde a vaga totalmente, perde o respeito e não joga mais. Então eu acho que ali ele é o menor culpado. Então ele tentou. A culpa não é tanto dele. Marcos Antônio, para mim, não foi bem, porque em jogos que tem um meio de campo muito mais físico, ele sofre muito isso daí. Ele não tem corpo suficiente para, acho que, brigar fisicamente com os caras. Então acho que hoje ele teve dificuldades. O Luiz Gustavo cansou bastante. Eu falava aqui no pré-jogo, né, que a temperatura daqui de Bragança preocupava, porque dependendo de como fosse o jogo já no começo, fosse muito pegado, a gente ia perder o Luiz Gustavo, porque ele já tem uma idade mais avançada para jogar. E aí você tem o Santiago Longo lá de primeiro volante para jogar e ele não é colocado. Não sei, de novo. Ou ele tem uma deficiência técnica muito grande, ou ele fisicamente não dá conta, ou simplesmente não dá certo para nada, né? Espero que você tenha gostado desse corte aqui, mas se você quiser ver a versão completa, o link está aqui embaixo na descrição.